ouvir a voz do Salvador. A graça do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, prepare os nossos corações nessa noite para recebermos aquilo que vem do Senhor, né, como orientação, como estímulo, como palavra viva e eficaz para a vida de cada um de nós presente aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, compartilhar com quem está ao nosso lado, para que todos possam acompanhar o texto que nós iremos ler. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 35. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Livro de Jó, capítulo 35, versículos 9 a 14. Vamos fazer essa leitura e a partir desse momento voltar a nossa atenção para aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos reter o máximo da palavra do Senhor nessa noite, nesse início de semana. Jó 35, versículos 9 a 14. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o tema a presença ignorada de Deus. A presença ignorada de Deus. Vamos ler o que diz as Escrituras. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez? Senhor Pai querido, nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, e que todo o nosso ser, que a nossa mente, que o nosso coração, que as nossas emoções, o nosso raciocínio esteja sujeito à Tua palavra e ao agir da Tua graça, Senhor. Que todo pensamento possa ser levado cativo à obediência em Cristo Jesus, e que nessa noite o Senhor venha nos instruir, venha trabalhar em nosso ser, de tal forma, ó Deus, que possamos sair daqui decididos e mais aptos a Te servir, a aprender de Ti, Senhor, e a buscar a Tua presença. Abençoa o Teu povo com a Tua palavra, Senhor, porque sempre é uma bênção, sempre é um prazer e um privilégio poder ouvir a Tua voz e poder meditar, ó Pai, nessas palavras que têm transformado vidas e tem conduzido tantos no decorrer da história. E nessa noite nós também queremos ser alvos da Tua ação e da Tua soberania, Senhor. É a nossa oração e o nosso desejo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, existem muitos fenômenos que prendem a atenção das pessoas e atraem a nossa curiosidade. Por exemplo, essa semana foi noticiado que, devido a tempestades solares, os canadenses eles puderam contemplar a aurora boreal, esse fenômeno que é bem característico do norte, principalmente do Polo Norte, mas que ocorreu no Canadá nessa semana. Há fenômenos da natureza que prendem a nossa atenção e que exercem sobre nós um tipo de fascínio. Um desses fenômenos é o eclipse solar, que acontece quando os astros, a Terra, o Sol e a Lua se alinham. Eu lembro que até hoje, apesar dos eclipses ocorrerem todos os anos, somente uma vez, no começo da década de 80, eu presenciei e acompanhei um eclipse solar.
Eu lembro que era na cidade de Dourados, no começo dos anos 80, um domingo à tarde. Eu estava na casa de uma tia minha e ocorreu um eclipse solar. E naquela época a gente não tinha óculos especiais para enxergar isso, então nós acendemos uma vela, pegamos uns pedaços de vidro e aí a gente passava sobre a chama da vela até o vidro ficar preto de fuligem. E aí nós olhávamos atrás aqueles pedaços de vidro para o céu de fogo muito bonito nos céus. Usando essa figura, irmãos, nós podemos pensar que nós vivemos dias em que parece que as trevas e a escuridão da sociedade, no mundo no qual nós vivemos, ofusca cada vez mais a presença de Deus nesse mundo. Nós vivemos dias e nós vivemos uma sociedade em que a sua conduta, os comportamentos que vão se tornando norma e padrão, cada vez mais inibe em nós essa experiência de sentir ou presenciar a presença de Deus. E por causa de vivermos num tempo assim, de muita incredulidade, de muito materialismo, de muito cientificismo, em que as coisas são explicadas de forma muito mecânica e fria, por causa dessas características da nossa época, um filósofo judeu chamado Martin Buber, ele disse que nós vivemos um momento do eclipse de Deus. Para Martin Buber, os dias em que nós vivemos, final do século XX, começo do século XXI, são os dias em que nós podemos chamar os dias do eclipse de Deus. Assim como acontece no eclipse solar, acontece hoje em relação à presença de Deus nesse mundo. E ele diz assim nas suas palavras: vivemos atualmente o tempo do eclipse de Deus. Como no eclipse do Sol, parece que ele não existe mais, se não se sabe que de fato está encoberto. No entanto, o eclipsar da luz de Deus não é um apagar-se. Amanhã, o que se interpôs sobre ele já poderá ter ido embora. Os dias são tão difíceis, irmãos, e nós vivemos em meio a uma estrutura social e econômica e política tal que, se uma pessoa afirmar que nós podemos viver sem a interferência de Deus ou prescindir de Deus, tal é a forma que nós vivemos, talvez nós nem nos escandalizemos ou fiquemos surpresos mais. E nós ficamos perguntando diante de uma situação dessa: como é que nós podemos entender esse silêncio de Deus no meio de tantas tragédias? Como é que nós podemos entender o silêncio de Deus quando nós fazemos tantas indagações e buscamos tantas respostas? Talvez a dor de Jó fosse maior nesse sentido. Talvez a sua dor existencial fosse maior do que a dor física que ele passou devido às chagas, os tumores e todos os problemas que ele sofreu. Porque Jó ele não conseguia resposta de Deus. O que incomodava Jó, o que o deixava em crise, era exatamente esse silêncio de Deus. Como é que nós podemos encontrar a Deus, irmãos, num mundo tão obscuro, num mundo tão insensível, numa sociedade, numa humanidade tão insensível como é essa em que nos encontramos e da qual fazemos parte nos dias de hoje? Vamos olhar para esse texto e vamos buscar algumas respostas que não são completas, talvez nem sejam satisfatórias e logicamente não irão esgotar as nossas indagações e trazer respostas completas e suficientes para os nossos questionamentos. Mas talvez seja um começo que essas palavras do livro de Jó falam para nós, sobre essa presença ignorada de Deus. Porque hoje o que nós sabemos, pelo que as Escrituras ensinam e por aquilo que é o conteúdo da nossa fé, que Deus ele está presente, que Deus ele é um Deus ativo na história da humanidade,
mas essa presença nem sempre ela é sentida, ela é percebida, ela é tangível, ela é sensível a nós. Então, como é que nós podemos saber que Deus está presente? Uma das perguntas que ocorrem nesse texto é a pergunta: onde está Deus? E é uma pergunta que os salmistas também repetem. Em alguns salmos, os salmistas dizem assim: Deus, onde estás? Deus, onde que tu estás? Mostrando esse anelo, revelando essa carência, esse clamor, essa indagação do fundo da alma sobre a presença de Deus. Eu gostaria de destacar algumas coisas nesse texto que nós lemos nessa noite de Jó 35, para que nós possamos iniciar essa reflexão nessa noite. A primeira delas é a seguinte: Deus está presente, irmãos, no rosto do oprimido. Deus está presente no rosto do oprimido. Olha só o que diz o versículo 9: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. A opressão, ela faz com que os homens clamem. A opressão, ela se dá em todos os níveis da sociedade. Não são somente os pobres e miseráveis que são oprimidos. Na verdade, esses são os mais oprimidos, porque neles a opressão ela se expressa na forma de miséria mesmo, de falta de alimento, de falta de saneamento, de condições básicas de higiene, de falta de um lugar para morar. É por isso que quando ocorre, por exemplo, chuvas além do esperado, como está ocorrendo nesse momento, a maioria das pessoas que ficam desabrigadas são aquelas que moram nos bairros baixos na beira do rio. Aí você poderia alguém estar questionando assim: mas por que mora na beira do rio então? É exatamente porque não tem onde morar, são pessoas oprimidas. Mas essa opressão se dá também até nas camadas mais altas do capitalismo, quando se exige um resultado, quando a pessoa passa a viver pautada por metas, por números, e todo dia ela acorda com aquilo na cabeça, e no domingo ela já está pensando naquilo que ela tem que cumprir, nas metas que tem que atingir no outro dia, e isso vai caindo sobre nós de forma avassaladora. Deus está presente no rosto do oprimido. É por isso que as Escrituras dizem que quando o povo estava no Egito, o povo hebreu, debaixo da opressão de Faraó, era um sistema opressor, um sistema que extraía deles o máximo da sua capacidade de operar, de trabalhar, de construir. Eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor do opressor e desceu para libertar, para livrar o seu povo. Quando os desfavorecidos são alvos da misericórdia e da graça de Deus, nós podemos dizer que Deus está presente no rosto do oprimido. Porque se nós formos questionar onde que eu posso encontrar Deus no mundo de hoje, Deus jamais habitou em palácios, Deus jamais habitou em templos construídos por mãos humanas. É por isso que quando Paulo prega na Atenas nos seus dias, ele diz que Deus ele não é assim, ele não é manipulável, ele não é como as divindades humanas, né? Como os deuses pagãos. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus ele não habita em santuários. Deus ele mora com o povo e ele anda com pessoas. Antes de Jesus, diz os evangelhos que Deus estava falando do deserto. Não era do templo em Jerusalém, não era na Judéia, não era no centro religioso, mas ele estava falando do deserto através de João Batista. E João Batista ele se apresenta ao povo dizendo assim: eu sou a voz daquele que grita no deserto, daquele que está clamando no deserto, endireitai os vossos caminhos. E eram exatamente os oprimidos que iam até João Batista para ouvir a sua mensagem, para serem batizados no Jordão, para confessar os seus pecados. Eram gentios, eram habitantes da Galiléia, eram pobres, aleijados, lunáticos, eram centuriões romanos que estavam ali também, soldados, dizendo: o que eu preciso fazer para ser justo, como é que eu devo viver diante de Deus? Era para aquelas camadas opressoras que Deus falava naqueles dias.
É por isso que uma das perguntas levantadas por Leonardo Boff, um teólogo católico, resume bem isso. Ele pergunta assim: que face mostra Deus dentro desse mundo cada vez menos humano, desse mundo inumano? Qual é a face de Deus nos dias de hoje? A face de um empresário de sucesso? A face de um Deus capitalista? É a face de um Deus que habita com o abatido e com o oprimido. Isaías já tinha falado isso, irmãos. Ele diz assim, o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 14: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa interessante, irmãos. O Deus que habita as regiões altas, os lugares santos, é o Deus que caminha conosco na nossa miséria, é o Deus que pisa no nosso chão, é o Deus que entra na nossa história, é o Deus que caminha com o oprimido. Os homens, eles clamam por causa das opressões, e eles clamam pedindo socorro contra o braço dos opressores. Se nós queremos perceber a presença de Deus, nós temos que olhar para os oprimidos. É interessante que quando Deus tira o povo do Egito, Ele vai dizer assim depois: do Egito eu chamei o meu filho. E essas palavras depois serão aplicadas a Jesus. Ou seja, é Deus quem liberta o oprimido. É Deus quem chama aquele que foi exilado, aquele que teve que fugir por causa da morte, como foi Jesus e os seus pais. É o Deus que se faz presente, e é o Deus que está presente no rosto do oprimido. Mas há uma outra coisa interessante nesse texto de Jó, irmãos. Além de Deus estar presente no rosto do oprimido, Deus está presente aonde Ele é invocado. Olha só o que dizem nos versículos 12 e 13. Clamam, porém Ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Deus está presente onde é invocado. Esse texto está dizendo, irmãos, que o clamor do oprimido por si só não é suficiente. Porque ele diz que pode ser um clamor vazio de significado. Pode ser um clamor de um coração não sincero. Pode ser um clamor, na verdade, interessado somente no livramento momentâneo. Então nós vemos através desses dois versículos que Deus ele se faz presente aonde Ele é invocado, aonde Ele é conclamado, aonde Ele é chamado e invocado de forma especial. Ou seja, é preciso algo mais, algo que vá além da vaziez, algo que não seja meramente um grito de desespero. É interessante que o movimento evangélico no Brasil usa ainda muito a expressão aceitar a Jesus, para essa entrega a Cristo e para esse início de uma nova vida. Só que se você for num hospital que a pessoa está por um tris, né, como diz o Drauzio Varela, né, tem um livro dele com esse título, se você for numa situação dessa, qualquer um aceita Jesus. Aceita Jesus e qualquer santo que estiver disponível, qualquer santo que tenha graduação para socorrer ele naquela circunstância. Então o texto está dizendo que Deus ele se faz presente aonde Ele é invocado verdadeiramente, aonde Ele é temido, aonde Ele é crido, aonde Ele é desejado, aonde Ele é querido, aonde se clama e se invoca a sua presença por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele pode fazer. Eles clamam, diz o texto, mas Deus Ele não responde. Deus Ele ouve quando nós invocamos o seu nome. E aí nós ficamos perguntando assim, mas por que invocar a Deus? Ele já não está presente, já não ensina a doutrina da onisciência, da onipresença, que Deus está presente em todos os lugares. Aliás, eu até ouvi recentemente no culto, numa de nossas igrejas, o pastor no início do culto, ele já até falou isso.
Irmãos, nós não vamos invocar a presença de Deus porque Deus já se faz presente. E nós perguntamos, mas por que invocar? O que nós fazemos então com essa lista de versículos e textos das Escrituras que falam sobre o invocar a Deus? É interessante que essa tradição começou lá com Enos, filho de Sete, filho de Adão. Diz o texto do Gênesis que a partir de Enos passou-se a invocar o nome de Deus. Na verdade, irmãos, Deus ele está presente de várias formas. De várias formas ele se faz presente nesse mundo e no universo. Do ponto de vista da existência, Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente na árvore, Ele está presente. Deus está presente no coração humano. Deus está presente no bar da México. O pessoal fica assistindo o jogo do Flamengo todo dia que passa, né, que é aqui na nossa rua, lá na esquina da Raimundo. Deus está presente lá também. Do ponto de vista da existência, Deus está presente em todos os lugares. Mas do ponto de vista da relação, da comunhão, do ponto de vista da redenção, de forma redentora e salvadora, Deus está presente onde Ele é invocado. Quando nós invocamos a Deus, Ele vem ao nosso encontro para salvar. Ele vem para te salvar. Tem até um canto muito bonito que fala sobre isso. Deus ele vem para nos salvar quando nós invocamos a sua presença. É por isso que o próprio Deus diz: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está presente onde ele é invocado, irmãos. Onde nós clamamos para que Deus esteja perto de nós. O salmista, no Salmo 17,6, ele diz assim: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. E no Salmo 145 ele diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Invocar a Deus é chamá-lo para perto. Não é somente dar gritos vazios, gritos de desespero, clamor que nós faríamos a qualquer um. Clamor que as pessoas que não conhecem a Deus fazem aos deuses também, em qualquer religião, mas é a invocação de Deus que salva, daquele que pode nos ouvir porque Ele está presente, e quando Ele nos ouve, Ele age favorável e Ele vem em nosso socorro. Deus está presente, irmãos, aonde Ele é invocado. Ele está presente no rosto do oprimido, daqueles que sofrem. Mas há uma terceira coisa que esse texto nos ensina, é que Deus está presente aonde há significado. E eu creio que esse é o centro do texto que nós lemos nessa noite. Os versículos 10 e 11 falam assim: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Deus está presente onde há significado, irmãos. Esses versículos dizem que Deus ele é inspirador de canções durante a noite. Ele está dizendo que Deus inspira em nós o desejo de cantar. Ele traz sobre nós uma inspiração para que nós possamos compor. Porque a composição é isso, é a expressão da experiência humana, é a expressão da condição humana, dos sentimentos, muito mais dos sentimentos do que da razão. Deus ele inspira em nós canções de louvor durante a noite. Isso significa significado, ou seja, Deus está presente onde há significado. E essas canções da noite, elas podem ser entendidas de duas formas. A primeira, nós entendemos que canções da noite, que é uma metáfora, uma figura que o texto está usando aqui, uma figura ilustrativa. Essas canções da noite podem ser entendidas como símbolo da tribulação. Nós entendemos a noite como provação, como tribulação. Então o texto poderia estar dizendo assim que Deus inspira em nós o louvor quando nós estamos sofrendo. Vocês lembram daquela experiência de Paulo e Silas na cidade de Filipos? Primeira vez eles pisaram o continente europeu para evangelizar a Europa. Eles foram para a cidade de Filipos.
E aí eles começaram a evangelizar. Resultado, uma jovem possessa de um espírito adivinhador foi liberta. Por causa disso, os donos dela, que ela era uma escrava, os acusaram em praça pública, eles apanharam, foram chicoteados e foram presos. E à meia-noite eles louvavam a Deus e eles cantavam canções de louvor durante a noite. É interessante que Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, chamado O Príncipe dos Pregadores, ele preparou uma mensagem nesse texto, ele pôs o título Canções da Noite. E ele perguntou o presbiterianismo no Brasil e essa obra não parou mais. Porque a vida tem significado. Se você perguntar para essas pessoas, se você pudesse nascer e fazer tudo de novo, provavelmente elas responderiam: se eu pudesse, eu faria tudo novamente, mais uma vez. Porque o que tem significado, não importa o preço a se pagar, isso dá um sentido à vida, e principalmente porque nós estamos perto de Deus, e Deus está perto de nós, Ele anda conosco, e Ele age na nossa história. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar para que nós sejamos pessoas que experimentem a presença de Deus, que experimentemos a presença de Deus no encontro com o oprimido, que experimentemos a presença de Deus na busca por uma vida repleta de significado, invocando, chamando para perto, para que Ele esteja conosco. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Tu sabes que nós temos muitas necessidades, e talvez a maior delas não são recursos, ó Deus. Talvez a maior delas não seja assim um problema de saúde. Talvez a maior delas não seja aperto financeiro ou problemas, atritos familiares. Mas talvez seja a necessidade de significado e a necessidade de experimentar a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Por isso, ó Deus, conduza-nos na luz da Tua presença, Senhor. Que não venhamos a ser eclipsados, ó Deus, a parar de perceber que o Senhor existe, a parar de acreditar que Tu és um Deus vivo e presente na história, que Tu estás aqui conosco, ó Deus, e que um dia há de se manifestar em toda a plenitude e todo olho verá. Nos ajude, ó Pai, a andarmos pela fé, e nessa fé encontrarmos a Ti, Senhor, a Ti encontrarmos ao nosso próximo. Nos abençoe para que possamos caminhar com o Senhor nessa semana, e que o Senhor caminhe conosco e guie e dirija os nossos passos. É a nossa oração e nosso desejo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode se assentar. Eu vou passar a palavra ao pastor Cristiano, para as irmãs que falarão do Senhor Jesus. Amém? Só um aviso. A Marli pediu para avisar que amanhã tem ensaio do coral às 19 horas. Então, se você participa do coral, amanhã às 19 horas. Se não participa e gostaria de participar, aproveita e conversa já com a Marli. Amém? Os homens, então, tem uma lembrancinha aqui para entregar para as mulheres. Que você se sinta abençoado aí pelo Dia Internacional das Mulheres através da atitude dos homens. Vamos orar mais uma vez e aí você está disponível para Deus. Obrigado. Obrigado porque a Tua presença invadiu o nosso coração. Obrigado porque mesmo quando nós nos inclinamos ou nos deixamos ser levados pelo pecado, como foi lido aqui no Salmo 32, no início do culto, Pai, ainda assim a Sua misericórdia nos alcance, a Tua presença transforma a nossa vida, Pai. E que com essa transformação que o Senhor tem feito, nós possamos também transformar o mundo com a presença do Senhor em nós. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, uma boa semana.